Nós vamos estar fazendo a leitura da Palavra de Deus, no momento da mensagem nesta noite. Eu quero pedir a todos que abrem a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24, para você que está aqui neste culto, para você também que estará acompanhando através desse vídeo no nosso canal. Que Deus abençoe grandemente, que o Espírito de Deus possa falar em cada vida, em cada coração, através desta mensagem da Palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 24, nós vamos ler alguns versículos. Aqui fala do sermão profético, o princípio das dores. E diz assim a poderosa palavra de Deus: E quando Jesus, já saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Louvado seja o nome poderoso, glorioso, maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos diante aqui de uma palavra, um texto tão glorioso, o sermão profético inserido aqui por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando os seus discípulos vieram interrogar o Mestre, segundo ali a questão daquele templo, a maravilha daquele templo, e Jesus começou a profetizar, e Jesus começou a explanar muitos acontecimentos futuros, tanto daquela época como os acontecimentos de agora, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus que conhece o princípio, o meio e o fim. Ele sabe de todas as coisas. O homem, ele faz a história, mas o Deus Todo-Poderoso está no controle da história de todos, de tudo, sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor, Ele é soberano. Aquilo que o homem fizer, aquilo que o homem plantar, isso ele semear. Mas o nosso Deus pode também intervir através do arrependimento, através da oração, através do clamor, através do quebrantamento. O nosso Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Por isso nós temos que crer, acreditar e confiar nesse Deus Todo-Poderoso, porque nós vemos que este Deus, Ele sabe todas as coisas. Muitas das vezes a pessoa pode até enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, porque Ele é onisciente,
Ele conhece todos os pensamentos, conhece todos os segredos dos corações. A Bíblia diz que haverá um dia que Deus, Ele julgará até mesmo o segredo dos corações. Então nós estamos aqui cultuando, nós estamos aqui anunciando o Evangelho, neste simples lugar, nesta tenda, nesta casa de milagre, nesta casa de oração, a qual o Senhor tem aberto esta porta, mas não estamos sozinhos. Nós estamos aqui cobertos pela virtude, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que dêem crédito a esta palavra, e todos aqueles que dêem crédito ao Evangelho, com certeza entrar por esta porta, salvar-se-á, com certeza, porque Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos crer nesse Jesus, precisamos crer no Filho de Deus, o Filho de Deus que se fez homem, o Filho de Deus que se fez carne, se fez cordeiro, se fez o sacrifício, mas Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. E prometeu que um dia voltará a buscar os seus escolhidos, voltará a buscar a sua igreja, todos aqueles que creram no seu nome e andaram na sua palavra. Esse Deus é tremendo, esse Deus é poderoso, e Ele está aqui porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. E Ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio. Louvado seja Deus. Então, quando ali os discípulos interrogaram a Jesus quanto à estrutura, a beleza daquele templo, Jesus, Ele já profetizou dizendo: olha, está vendo todo este templo, toda esta maravilha? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nós vemos que tem acontecimentos desse sermão profético que já aconteceu, e tem coisas que estão acontecendo e outras mais acontecerá, porque nós sabemos pela história que no ano mais ou menos, louvado seja Deus, no ano 100 depois de Cristo, nós sabemos que os romanos, louvado seja Deus, os romanos assolaram, o exército romano assolou Jerusalém e saqueou Jerusalém, e nós sabemos que esse templo foi derribado, foi queimado, ele foi totalmente destruído. O templo de adoração, ele foi destruído. Então cumpriu-se nesse tempo a palavra do nosso Deus, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos ainda interrogando quando seriam essas coisas, e também quando haveria um sinal do final dos tempos, do fim do mundo. E Jesus aqui, Ele profetizou uma coisa muito séria, coisas que para nós é muito importante, porque já aconteceu em muitos outros anos passados, em muitos outros séculos, mas nunca aconteceu numa enormidade, nunca aconteceu num grau tão grande como nós estamos vendo agora. Nós estamos falando dos sinais que Jesus mostrou, nós estamos falando de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos falando das pestes, das doenças terríveis que surgiram neste presente século. Nós estamos falando aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando aqui do esfriamento do amor. Quanto nós temos visto o esfriamento do amor praticamente em toda a terra. A maioria das pessoas já não tem mais aquele amor um para com o outro, o seu próximo, já deixando o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o seu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome santo, poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Então nós estamos vendo que a palavra de Deus está se cumprindo, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Jesus falou: não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não há o fim. Então significa que nós estamos vendo este movimento de guerras e de rumores de guerra, mas diz a palavra que ainda não é o fim.
ainda não é o fim. É nisto que tudo isso aconteça. São princípios de dores, guerras e rumores de guerras, pestes. E com tudo isso vai trazer também o que? A terra. Vai trazer fome, vai trazer recessão, vai trazer dificuldade. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que nós estamos vivendo nos últimos dias tempos difíceis, tempos trabalhosos, a qual o homem, a criatura tem deixado o seu Criador, tem virado a maioria das pessoas tem virado as costas para Deus, para o seu Criador. Aleluia, tem amado mais a criatura do que o Criador, tem amado mais a matéria, as coisas, do que o seu próprio Deus. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que é 2 mandamentos. Resume tudo: amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, e também amai o seu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. A palavra de Deus está se cumprindo. O juízo de Deus está chegando sobre a terra. A taça da ira de Deus está se enchendo. O Senhor Jesus já está pisando o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso para, aleluia, tratar cada um segundo a sua obra. A Bíblia diz: de tudo que nós temos ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque ele irá trazer a juízo todas as coisas, seja boa, seja mal. Ele conhece todas as coisas e todos prestarão conta a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Por isso nós estamos vivendo o tempo. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de nos convertermos dos nossos maus caminhos. É tempo de arrependimento para alcançar o perdão divino. Porque muitos gostariam de um dia, quando sair desta vida, quando partir desta terra, morar no céu. Porque todos ouvem falar, e a Bíblia é verdade, ela nos revela que o céu é um lugar de glória, que o céu é um lugar de delícias, que no céu não haverá mais morte, no céu não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas a Bíblia diz que só entrarão na cidade somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só entrarão na cidade pelas portas somente aqueles que um dia creram no sacrifício do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente aqueles que se arrependeram, foram lavados dos seus pecados. Somente aqueles a qual seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os escolhidos. Somente aqueles que ouviram a voz de Deus. Somente aqueles que se converteram verdadeiramente. A Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Somente os lavados, somente os remidos, louvado seja Deus. Mas ainda é tempo de arrependimento. As coisas estão acontecendo. Os sinais estão acontecendo. O que eu devo fazer então, pregador? Devemos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho para o Senhor, confia nele, e tudo demais ele fará na sua vida. Muitas das vezes o homem de si próprio, ele não tem condições de praticar o bem, ele não tem condições de fazer coisas boas. Mas quando ele entrega o caminho para o Senhor, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele recebe a graça, ele recebe a presença do Espírito Santo, ele recebe o Espírito de vida. Sabe o Espírito de vida que o Adão perdeu lá no Éden? Jesus Cristo conquistou, venceu a morte na cruz do Calvário, para dar novamente ao homem o fôlego de vida, o Espírito de vida, para dar novamente a esperança de morar no céu para sempre com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse assim, olha, no capítulo 14 de João, ele disse assim, olha,
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, eu vou e vou preparar lugar. E se eu for preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estejais vós também. Então Jesus não somente veio, morreu, entregou a sua vida, derramou seu sangue e ressuscitou o terceiro dia. Mas Jesus Cristo também, Ele prometeu que um dia voltaria. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão. Ele tem um lugar preparado. Jesus é verdadeiro, Ele não mente. Existem mansões preparadas. Capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse nos revela a nova Jerusalém celestial, a qual Deus tem preparado para os santos, a qual o Senhor Deus será o nosso Deus, nós seremos seu povo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos revela que lá as ruas são de ouro, e que esta cidade é adornada de toda joia preciosa. Então existe um lugar de delícias preparado para o Senhor, existe um paraíso de Deus preparado para os santos. Vale a pena nós renunciarmos. A Bíblia nos diz: aquele que ganhar a sua vida aqui nesta terra, gozar de todos os prazeres do mundo, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida, aquele que renunciar os prazeres pecaminosos deste mundo, vai ganhar a vida eterna. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz: o que adianta muitas das vezes o homem ganhar este mundo inteiro, desfrutar de todos os prazeres pecaminosos deste mundo, mas depois no fim perder a sua alma. Mas a alma, aleluia, a vida do ser humano. O corpo perece, mas a alma permanece. Do pó nós vamos voltar, mas o espírito, a alma vai ter que dar conta diante do nosso Deus. Ninguém pode escapar do mundo invisível. Então estamos vivendo tempos, os últimos dias. Estamos vivendo, como diz o crepúsculo, o final, os últimos dias, os últimos momentos antes do juízo de Deus sobre a terra. E antes do juízo de Deus sobre a terra, Jesus Cristo, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele arrebatará a sua igreja. Muitas pessoas, às vezes até zombam, quando é pregado que Jesus Cristo voltará nas nuvens de glória e transformará este nosso corpo abatido segundo o seu corpo glorioso. Nos arrebatará com um corpo imortal, um corpo incorruptível, revestido de glória. Seremos semelhantes a Ele como Ele é, o veremos. Muitas pessoas não acreditam, assim como também muitos não acreditaram quando, na época de Noé, foi anunciado o dilúvio e não creram. E a arca foi construída, e Noé acreditou na palavra de Deus, e foi salvo Noé e sua casa e sua família. Hoje, muitas pessoas não creram. Existem muitos filhos de Deus nos quatro cantos da terra, louvado seja o nome do Senhor, mas existem muitas pessoas também que não creem no Evangelho, infelizmente, para nossa tristeza, não creem no Evangelho, porque Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se a pessoa não crê no Evangelho, ele já está fora do céu, ele já não tem mais esperança de morar com Deus. O Evangelho, ele é a porta. O Evangelho, ele é a única solução para a vida do ser humano, para que ele tenha esperança um dia de morar no céu, para que ele tenha esperança de um dia de ser salvo, de receber o livramento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus falou: olha, porfiai e entrar pela porta estreita, porque é apertado o caminho, é caminho difícil, mas leva a salvação, e são poucos que entram por ela, porque larga e espaçosa é a porta da perdição, e são muitos os que procuram esta porta. Por quê? A porta larga pode viver a vida sem compromisso, pode viver uma vida pecaminosa e achando que não tem que dar satisfação para ninguém. Mas só que tem uma coisa: nós não somos de nós mesmos. Quem nos criou foi Deus. Nós estamos gozando, nós estamos desfrutando daquilo que Deus nos deu, e um dia nós vamos ter que devolver tudo, vamos ter que prestar conta com o nosso Criador.
até mesmo o nosso corpo. A Bíblia diz: aquele que destruir este corpo, Deus também o destruirá, porque esse corpo foi feito para ser templo e morada do seu Espírito. O único lugar que Deus pode habitar é no ser humano, é naquilo que Ele fez, é na coroa da sua criação que Ele fez. Façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, em que os sinais estão se cumprindo, as coisas não vão melhorar muito. Não podemos ser pessimistas, mas também a Bíblia ela vai se cumprir. Guerras e rumores de guerras, pestes, muita doença. O sistema de saúde não vence de tanta coisa, tanta peste, tanta doença. Mas um dia vai se acabar para os salvos. Um dia para o lugar de delícias não haverá mais morte, nem dor, nem clamor, nem doença, nem enfermidade. E nós vemos também guerras, rumores de guerras, pestes, e verá fome, verá muita dificuldade na terra. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa o que temos que passar nessa terra, o importa é que nós temos que olhar para Jesus, olhar para a palavra, andar no caminho dele. Jesus falou: este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho santo, puro e verdadeiro que o Senhor revelou para os seus filhos, para os seus santos escolhidos, aqueles que ouvem a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Olhai para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Aflições, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu não sei a aflição, a dificuldade que você está passando, mas Jesus é refúgio. O nosso Deus é refúgio, é fortaleza. E é socorro bem presente na hora da angústia também. Ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então nós podemos passar dificuldade nesta vida, mas quem tem o Senhor Deus Todo-Poderoso, quem tem o Consolador, pode ficar tranquilo. Ele está amparado pela mão poderosa do Senhor. Quem tem a esperança do céu, ele não se abate por qualquer coisa não. Esse tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz: alegrai-vos, alegrai-vos na esperança. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo, não está em conquistarmos muitos bens materiais, somente o necessário para nós vivermos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nu nós viemos este mundo e nu nós voltaremos. Aleluia. Mas a Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Se o teu coração estiver no tesouro da terra, você vai ficar só com o tesouro da terra. Mas se o teu coração estiver com o tesouro lá do céu, você vai granjear um tesouro eterno, para sempre, a qual o Senhor Jesus tem preparado. O galardão está na mão dele para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a recompensa para os seus, para aqueles que creem, para os que obedecem a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória celestial, maravilhosa, gloriosa, esperando aqueles que servem a Deus, esperando os salvos. Existe uma glória celestial. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Dias difíceis, dias trabalhosos, mas Jesus é o nosso refúgio. Aleluia. Ele é o tesouro maior, ele é o nosso bem maior. Não desista, não desanime por nada. Aleluia. Agora a nossa salvação está bem mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Sabe o que é isto? Quem sabe você já faz 20 anos que serve a Deus. O meu caso já é 21 anos também. Outro é 30, outro é 40, outro é 5, outro é 10. Já serve a Deus. Você já caminhou todo este tempo até hoje, e a sua salvação está mais perto agora, que você já venceu todo este tempo. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não desista. Deus está contigo.
Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco para nos dar a vitória. Dias trabalhosos, difíceis, mas nós também nos alegramos de outro lado, porque Jesus está voltando. Charamandecai, defaz, decai. O Senhor Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, o seu povo. Aquele que é povo de Deus se alegra. Aquele que é povo de Deus não fica perturbado nesta hora, mas ele descansa no Senhor e glorifica e exalta o Senhor em todo o tempo. Até no meio da dificuldade, no meio da luta, ele está louvando e glorificando o nome do Senhor, porque ele crê, ele confia no Senhor. Porque a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Eu vou ficar por aqui. Fica com esta mensagem, fica com esta palavra. Você, querido ouvinte da palavra de Deus nesta noite, você também que vai ouvir esta mensagem, que está ouvindo no canal, no YouTube, que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu creio que todos podem receber a bênção, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Vamos fazer uma oração de fé nesta noite de milagres, neste culto de milagres nesta noite. Às vezes nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, nós estamos crendo o que Ele está fazendo. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que não viram, mas aqueles que creram são bem-aventurados. Nós não vimos, mas nós estamos crendo. Então Deus está fazendo, Deus está operando em nosso meio, na vida de todos os ouvintes da palavra do Senhor. Vamos orar com fé, para que Deus possa confirmar a bênção e o milagre nesta noite. Eu peço, continuo orando em favor da missionária Irene. Ela está se recuperando de uma cirurgia. Continuo orando pela missionária, que com certeza, muito em breve, ela estará voltando a louvar, pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus, tudo para a glória do nome maravilhoso do Senhor Jesus. Eu peço oração em meu favor, em favor da minha família, e vamos orar em favor de todos também. Querido Deus, eterno Pai que está no céu, bendito o nome do Senhor para todo sempre. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto nesta noite pela rica oportunidade de falarmos, anunciarmos a tua verdade, a tua palavra, porque a tua palavra liberta, a tua palavra ela salva, ela transforma o mais vil pecador, traz alegria, traz a esperança e opera milagre, traz a cura. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, vai estender as tuas mãos nesta hora, neste momento de oração, meu Pai, operando maravilhas, ó Pai, derramando o teu poder, o teu Espírito, estendendo as tuas mãos em cada lar, em cada família, em cada ouvinte da tua palavra, dos que estão aqui ouvindo e daqueles que ouvirão também através deste vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Seja a tua bênção, seja, meu Deus, o teu milagre, a cura divina, meu Pai, Senhor, a unção, a virtude, o renovo do teu Espírito Santo. Opera, Deus, os teus sinais, opera, Deus, as tuas maravilhas, glorifica o teu nome, Pai. Continua com a tua mão de misericórdia, salvando, libertando, transformando vidas, e tudo seja para a honra e para a glória do teu santo, bendito e glorioso nome, Pai. Nós pedimos e nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor nesta noite.